Olá pessoal, eu sou o Victor. Neste vídeo nós vamos seguir aplicando a resolução de alguns problemas, o princípio da casa dos pombos, certo? E aqui nós temos, para começar, um problema de pintura, certo? Nós temos aqui um tabuleiro 3x7, que nós vamos pintar de duas cores, digamos, preenchido e não preenchido, né? Ou, para maior conforto, preto quando estiver preenchido e branco quando não estiver preenchido. Enfim, e aqui o que nós queremos provar é o seguinte, que não importa como você pinte as casas deste tabuleiro, sempre vai haver um retângulo com os quatro cantos coloridos da mesma cor, certo? Então, por exemplo, aqui facilmente você encontra este retângulo, né, formado por esses quatro quadradinhos aqui, que tem todos os quatro cantinhos pretos, mas poderia também ser este retângulo aqui, ou ainda este retângulo 3x3 aqui, certo? Formado por estes quatro cantos que são todos pretos, certo? E você pode tentar brincar com a figura, tentar desfazer alguns desses quadradinhos que nós formamos aqui. Por exemplo, nós vamos apagar esses dois cantos aqui, você vê que ainda é possível encontrar um subretângulo que é preto nos quatro cantos, certo? Se você apaga esse outro camarada aqui, por exemplo, você ainda vai encontrar, por exemplo, agora este retângulo com os quatro cantos brancos, e assim por diante. Bom, veja bem, se você apagar aqui também, você vai encontrar esse pequenininho assim, e assim por diante. Qual que vai ser a ideia para nós realmente provarmos que isso sempre acontece? Bom, note que, do jeito que nós estávamos aqui, certo? Se eu não tivesse apagado esse quadradinho aqui, nós temos este retângulo aqui em particular porque nós temos duas colunas que são iguais, certo? Preto, branco, preto, preto, branco, preto. Se nós tivermos, então, duas colunas iguais, o problema já acabou, né? Por quê? Porque se você tem três casas em cada coluna e você só tem duas cores, o princípio da casa dos pombos garante que haverá duas cores iguais, certo? Duas cores iguais em duas colunas iguais formam o retângulo que nós estamos procurando. Então vamos imaginar, né, que nós estamos numa situação então que não há duas colunas pintadas da mesma maneira, porque neste caso o problema já está resolvido, certo? Então nós podemos pensar, por exemplo, em quantos tipos de colunas são possíveis, né? Por exemplo, você tem esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo. Nós podemos numerar de 1 até 8, né, na verdade, porque você tem 8 tipos, porque são duas cores para a primeira casa, duas para a segunda e duas para a terceira. 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Então, o único tipo de coluna que está faltando aqui é a coluna que tem as três casas escuras, certo? Bom, infelizmente nós temos mais tipos de coluna disponíveis do que casas no tabuleiro 3x7. Então nós não podemos aplicar diretamente o princípio da casa dos pombos. Mas veja bem, essa coluna aqui tem mais pares de casas iguais do que uma coluna que tenha só duas casas pretas, né? Então, olhar para a coluna que está toda preta vai ser uma vantagem aqui, certo? O que eu vou fazer? Se eu tenho já uma coluna que é toda preta, não pode haver também no tabuleiro nenhuma coluna que tenha duas casas pretas, certo? Porque aqui você forma um retângulo, aqui você forma um retângulo, aqui você forma um retângulo com aquela lá de tipo 8 no canto. Então, se uma dessas 7 casas do tabuleiro for assim, eu fico privado de poder utilizar qualquer um desses tipos aqui de coluna, e só me restam, então, esses 5, né? Essa que já está numa das colunas, e aí você tem outros 5 tipos. É claro que você, não tendo 7 tipos, você vai ter que repetir alguma coluna, então, neste caso, o problema acabou. Então,
Agora nós vamos supor que além de não haver duas colunas de um mesmo tipo, não há uma coluna do tipo 8, certo? Ainda nos restam 7 tipos de coluna e 7 colunas a pintar, certo? Aqui também, se eu considerasse, por exemplo, que eu usei uma coluna que é toda branca, eu ficaria impedido, né, de usar alguma coluna que tenha mais do que uma casa branca, ou seja, eu não posso usar nenhuma dessas aqui. Só me sobraram então 1, 5, 6 e 7. É claro que eu tenho muito menos tipos disponíveis do que colunas que eu preciso pintar, então aqui também o problema está resolvido. Se não há nenhuma coluna totalmente preta, nenhuma coluna totalmente branca, então nós conseguimos restringir o problema a apenas 6 tipos disponíveis de colunas. E que isso agora é menos do que a quantidade total de colunas que eu preciso pintar. Então o PCP também vai garantir para mim que eu vou ter necessariamente 2 colunas do mesmo tipo e isso termina o problema. Então aqui mais um probleminha de pintura. Dessa vez nós não vamos pintar um tabuleiro, nós vamos pintar todos os pontos do plano cartesiano, certo? Do plano euclidiano, que seja. Então aqui é o seguinte, pintamos os pontos do plano com 3 cores. Prove que existe um triângulo isósceles monocromático. O que eu quero dizer? Cada ponto do plano você tem 3 cores disponíveis, você vai escolher lá qual é que você vai pintar o ponto. E aí você quer que nessa configuração haja um triângulo com todos os vértices da mesma cor, ou seja, monocromático, com uma cor só, certo? E que ele seja isósceles, ou seja, que, por exemplo, este lado seja igual a este outro, certo? Você quer provar que em qualquer pintura do plano existe uma configuração assim, seja com a cor A, com a cor B, com a cor C, etc. Não importa. Bom, aí o que nós vamos fazer? Para forçar que nós consigamos um triângulo isósceles, nós podemos pensar, por exemplo, em tomar vários pontos que têm a mesma distância de um certo ponto fixo, né? Ou seja, nós podemos tomar um ponto qualquer, digamos aqui, que eu tomei um ponto qualquer do plano, que esse ponto tem a cor que eu chamei de A, e em torno dele nós vamos traçar uma circunferência, certo? Com um raio qualquer. O que acontece? Se em cima dessa circunferência eu conseguir encontrar 2 pontos que tenham a mesma cor do centro, eu acabei o problema. Por quê? Porque eu acabei de formar um triângulo isósceles, certo? A menos que eu encontre 2 pontos com a cor A e esses 2 pontos sejam diametralmente opostos, certo? Se esses 3 pontos da cor A aqui forem colineares, eles não formam um triângulo, certo? Mas, a menos deste caso, vamos supor que tenha 3 pontos que sejam. Se eu conseguir garantir que existem 3 pontos da mesma cor do centro aqui, eu necessariamente formei um triângulo isósceles. Por quê? No pior caso, eu escolhi os 2 pontos e eles são diametralmente opostos, mas aí eu pego o terceiro, que não é diametralmente oposto a nenhum dos dois. Então, esses 2 aqui, por exemplo, ou esses 2 aqui formam um triângulo isósceles. Enfim, o importante é o seguinte, vamos supor que há uma quantidade finita, né, que é no máximo 2, né, porque com 3 a gente consegue já um triângulo isósceles. Vamos supor que sobre a circunferência que eu vou chamar de gama, né, sobre gama, existam no máximo 2 pontos da cor A. E claro, se esses 2 pontos da cor A existirem, que eles sejam diametralmente opostos, enfim. Esse é o pior caso. Como a circunferência tem infinitos pontos, certo? E esses 2 aqui são só 2, né? O que eu estou garantindo aqui é que todos os outros pontos têm a cor B ou a cor C, certo? Então aí, o que eu posso fazer? Eu posso tentar construir um triângulo isósceles aqui nessa circunferência, tentar forçar com que apareça um triângulo isósceles, por exemplo, construindo
aqui dois segmentos de mesma medida, certo? É claro que se esses dois aqui tiverem ambos a cor B, que é a cor, por exemplo, desse vértice aqui, então você acabou o problema, certo? Algum raciocínio poderia levar você a tentar estender a restrição daqui, porque você sabe que você não pode ter dois Bs aqui. Se você, de repente, conseguisse estender essa restrição aqui para frente e tal, até que, de repente, você tivesse a ideia de construir um polígono regular, certo? Você teria tido, então, uma boa ideia para resolver o problema. Porque esse pentágono regular que eu construí aqui, ele é muito bom. Porque se ele tem 5 vértices, e cada vértice que está sobre a circunferência tiver uma das cores B ou C, pelo princípio da casa dos pombos, eu garanto para você que há pelo menos 3 vértices da mesma cor, certo? Então, sobre este pentágono, há 3 vértices da mesma cor. Sem perda de generalidade, eu vou dizer que são da cor B. Tá? Então, aqui em cima desse pentágono, 3 vértices da cor B. Por que que esse triângulo formado por 3 vértices da cor B é necessariamente monocromático? Porque ou ele é um triângulo congruente a este aqui, tá? E como o polígono é regular, esses dois lados aqui são iguais. Ou então você construiu um triângulo que é semelhante a este aqui. Só tem esses dois triângulos possíveis, certo? E este triângulo aqui também é isósceles porque essas duas diagonais são congruentes no pentágono regular, certo? Então pronto, você encontrou quaisquer que sejam os 3 pontos da mesma cor. Eles formam um triângulo isósceles monocromático. Isso termina o problema e o vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.